A Casa Civil conversará com estados e empresas para ampliar o PPP. Wellington Máximo, articulação com estados, municípios e setor privado para ampliar concessões parceiras públicas privadas. PPP será prioridade na Casa Civil, disse nesta sexta-feira 9 o futuro ministro Rui Costa, confirmado mais cedo pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista no fim da tarde, ele anunciou que passa coordenará a gestão do governo e não cuidará da articulação política que será exercida por outra pessoa a ser anunciada na próxima semana por Lula. Segundo a Costa, o governador da Bahia, que deixará o cargo no fim do ano, Lula pretende repetir o organograma do segundo governo em 2007 e 2010. Na época, cabia à Secretaria das Relações Institucionais e Articulações com o Congresso Nacional. Minha função será ajudar na gestão, não foi a articulação política. A articulação política, o presidente eleito Lula nomeará quem fará. O presidente Lula voltará com o organograma do segundo mandato, aquele que é o organograma básico que ele tem em mente. Os ajustes serão definidos numa reunião no domingo, esclareceu Costa. O futuro ministro disse ter pedido ao Tribunal de Contas da União, TCU, a relação de obras paralisadas. 4 a grave, vocês já ouviram relato dos grupos de transição. Há muitas obras paralisadas. Já fiz conta com o ministro do TCU para ter acesso ao levantamento deles, que eles dizem que não é um levantamento preciso. Só na Bahia temos 500 obras na área de educação paralisadas, comentou. Investimento privado, segundo Costa, aumentou do número de concessões de PPP terá destaque no futuro governo, principalmente por meio de diálogos com os governos locais. Segundo o novo ministro, o governo federal poderá entrar em PPP sozinho ou em conjunto com os governos estaduais. Ele disse que pretende repetir o sucesso dessa parceria aplicadas em alguns estados que participação da iniciativa privada importante para contornar as restrições orçamentárias no próximo ano. Buscamos intensificar o retorno de investimentos através do número de sucessões de parcerias públicos-privados. Vamos estudar isso. Os estudos brasileiros têm tido sucesso nessa modelagem do PPP para alavancar investimentos que saem do aprisionamento fiscal que estamos neste momento, possibilitar obras de longo prazo estruturantes que ajudariam na retomada dos negócios dos investimentos, declarou. Entre as áreas que seguirão esse modelo, Costa citou saneamento básico, investimentos em energias renováveis, disse que pretende revisar marco regulador saneamento, que segundo ele travou as obras na área. Todo o processo, ressaltou, será feito com diálogo amplo com o setor privado, com as empresas públicas estaduais que executam mais de 85% do saneamento no país. O que nós queremos destravar os investimentos. Entendemos que no formato que ficou, os investimentos ficaram travados. Isso ficou engraçado. Desde que foi votado e regulamentado, não vimos explosão dos investimentos como se esperava na época da votação, em que o Congresso alterou o projeto na última hora. O advertir para esse risco, disse. Linha de transição. Em relação à energia renovável, Costa informou que a prioridade será impulsionar investimentos que usinas de hidrogênios produzidos como energias limpas em leilões de linha de transmissão para destravar projetos já licenciados como áreas reservadas que não são concluídos por causa do atraso em leilões de linhas de transmissão. Todos os dias, em 10%, 15% da energia solar eólica produzida no Brasil é jogada fora por falta de linhas de transmissões, porque nos últimos anos não foram feitos no fluxo necessário leilões privados que seriam remunerados
No longo prazo, para viabilizar o escoamento dessa energia, temos muitos projetos prontos em carteira, como áreas reservadas e licenciadas, que só não iniciam as atividades porque não há previsibilidade das linhas de transmissão, criticou. Futuro ministro da Costa Civil prometeu uma atuação coordenada e transversal entre os ministros para agilizar a execução de projetos. Muitas ações envolvem mais que o Ministério. Se o agente quer uma execução rápida, temos de envolver todos os entes dentro de um projeto, explicou com a Agência Brasil. Sunak, no Reino Unido, e Lula conversam por telefone sobre cooperação em prioridades compartilhadas. O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva falou ao telefone nesta sexta-feira 9 com o primeiro-ministro do Reino Unido, Sunak. De acordo com o comunicado do governo britânico, as autoridades discutiam a cooperação para a preservação ambiental e o fortalecimento da democracia. Na nota, o governo informou que o primeiro-ministro cumprimenta Lula pela vitória nas eleições. Os dois líderes concordaram com a importância de promover valores democráticos, afirma o texto. Ao mesmo tempo, o comunicado disse que planos para fortalecer a cooperação em prioridade compartilhada, incluindo a expansão do trabalho que realizam para preservar os recursos naturais do planeta, foram discutidos. Ao longo do telefone, Sunak e Lula falaram sobre a importância de medidas para reverter a perda florestal. Segundo a nota, o petista atualizou o premier sobre seus planos para preservar a biodiversidade e fazer transição para uma economia mais verde. Comandante da FAB parabeniza militares indicados por Lula e elogia o sucessor. Leviana, o comandante das Forças Aéreas Brasileiras, FAB, Carlos de Almeida Batista Júnior, desejou felicidades ao próximo comandante das Forças Armadas, definido na última quinta-feira 8 pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, PT. Oficializadas as escolhas dos próximos comandantes das Forças Armadas, registro o meu desejo de muitas felicidades e realização em suas missões, escreveu o comandante em suas redes sociais. Batista Júnior elogiou seu sucessor Marcelo Damasceno, que chamou de amigo, e disse que o comandante da FAB terá um líder nato, profundo, conhecedor de todos os assuntos e uma visão gerencial apurada. O comandante disse ainda que sua torcida e apoio serão permanentes. A manifestação do comandante ocorreu um dia depois de o presidente Jair Bolsonaro, PL, dizer que o destino das Forças Armadas está nas mãos de seus apoiadores. Nada está perdido. O final somente com a morte. Quem decide meu futuro, para onde eu vou, são vocês. Quem decide para onde vão as Forças Armadas são vocês, afirmou ontem, em frente ao Palácio da Alvorada. Bolsonarista que contestam a eleição de Lula pede intervenção militar. Além do Damasceno, Lula indicou Júlio César Arruda para o Exército, Almirante Marcos Oelson para a Marinha. Os nomes foram escolhidos em conversa com o futuro ministro da Defesa José Múcio, anunciado por Lula. Boa tarde, galera. Dividendos ou diversificação. Após anunciar sexta-feira os primeiros ministros, com os da Fazenda, da Casa Civil, Relações Exteriores e o da Defesa, juntamente com os comandantes das três armas, amanhã, 12 de dezembro, às 14 horas, Luiz Inácio Lula da Silva, companheiro da chapa Geraldo Alckmin,
serão diplomados no Tribunal Superior Eleitoral como presidente eleito, vice ser aloprados, bolsonaristas que ainda teimam em fazer bloqueios em estradas, vigílias diante de quartéis, esperando algum meteoro ou em ET que caiam do céu, mudando o destino ou uma intervenção federal, não tentarem gestos extremos como invasão do Capitólio em 6 de janeiro de 2021 pelos adeptos de Donald Trump, que também alegavam fraude. O Brasil caminha para a normalidade institucional. Até aqui caíram lágrimas do presidente Jair Bolsonaro, ao cair em si de não ter sido o primeiro presidente reeleito, apesar de uso desmedidos da máquina pública. A PEC da transição, que serve em parte para tapar os rombos deixados pelo atual governo para abrir os caminhos para o Lula atender às prementes demandas sociais relegadas a segundo plano por Jair Bolsonaro, gerando o aumento recorde da pobreza, miséria e fome no país, o avanço no Congresso com a Câmara e o Senado, onde já foi aprovado, envolvidos em ampla negociação com o Executivo e o Legislativo. A negociação justa é a arte da política, resolvida as questões e o governo monta o ministério, anuncia os planos. Mas há outra questão muito importante que envolve as mudanças climáticas. É o papel a ser desempenhado pela nossa maior empresa no futuro, a Petrobras. O presidente do Banco Central, Paulo Roberto Campos Neto, único alto membro do governo Bolsonaro, que continuará na linha de frente do governo Lula, por Banco Central do Brasil, ganhou autonomia perante o Executivo pela Lei Complementar 179, aprovada no Congresso em 24 de fevereiro de 2021, enxerga bem além dos horizontes da inflação da política fiscal, que são, ao lado da situação do emprego, do câmbio, a temperatura da economia, os principais vetores que balizam a política monetária, por sinal, o juro básico do Banco Central, taxa Selic, que foi mantida em 3,75% nesta quarta-feira. Há mais de 2 anos, em sua palestra para relatar, avaliar as medidas tomadas na pandemia da Covid-19 com liderança de trilhões de reais dos depósitos compulsórios e menores exigências da alavancagem das instituições financeiras, ela aponta o cenário que indica a transição da economia de alta emissão de carbono para a economia verde, com muita oportunidade de negócio para os empresários brasileiros, como dizem os chineses. Mudanças apresentam grandes oportunidades para o desenvolvimento. A questão inexonerável aos cenários que indicam mutações cada década de 2020 a 2050 na demanda de insumos energéticos para o cumprimento das metas de emissões de gás carbônico, visando a redução de aquecimento global conforme os acordos do clima patrocinado pela ONU, diz respeito à perda de importância das atividades de petróleo e gás, enquanto cresce a demanda por fontes de energia que não agride o meio ambiente. Em 2020, segundo quadros exibidos por Campos Neto, há uma semana marcada de petróleo, movimento de 1,3 trilhão, enquanto as fontes da tecnologia limpa, energia solar, energia eólica, com maior fatia, baterias de lítio, demandava 120 bilhões, menos de 10% do faturamento do mercado de óleo e gás. O carvão como fonte de energia foi condenado, mas a Índia e a China ainda resistem. O Brasil de Bolsonaro liberou seu uso. Já em 2030, o giro dos negócios com petróleo e gás caíram para cerca de 800 bilhões, sendo superados pelos negócios como fontes de energia limpa, 850 bilhões, como liderança das baterias para os carros com motores híbridos, seguindo da energia
eólica solar, mas já com participação notada das cédulas combustíveis dos eletrolisadores em 2040, a fatia do petróleo e gás cai de 30% do que era em 2020. E o mercado dominado pelas baterias em 2050, a fatia de fontes fósseis encolhe para cerca de 200 bilhões, 15% de que era um ano em 2020, sendo superado pela energia eólica, pelas baterias, 70% do mercado, já com as células de combustíveis batendo a energia solar. Como dá o Brasil e a Petrobras? Os anúncios são impressionantes, colocam a principal empresa brasileira, Petrobras, diante de um grande desafio se não começar, já como faz grandes empresas privadas como Total de BP controladas pelo Estado, caso Qatar Energia ou Equinor de Noruega, o Arábia Saudita, a Petronas da Malásia, diversificar as atividades, concentrados na exploração do petróleo e do gás extraídos em larga escala nas áreas de pré-sal nas bacias de Santos Campos, vai escolher a oportunidade de ser principal empresa de energia, não mergulhar ao fundo no caminho da economia verde. Por isso, o último plano estratégico quinquenal da Petrobras 2023-2027 apresenta uma semana pela autoadministração nomeada por Bolsonaro em julho para atender às demandas eleitorais. Já apresenta uma guinada para a diversificação nas fontes alternativas. As petroleiras que operam em alto mar já produzem energia eólica para suprir suas plataformas. A Petrobras usa gás natural que pode ser comercializado, mas também faz uma meia trava no desenfreado processo de desinvestimento da estatal. Antes mesmo de o governo Lula assumir diante dos problemas causados no mercado doméstico de combustíveis de fertilizantes, depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, a atual diretoria houve por bem rever os dogmas adotados no governo Bolsonaro. Se o presidente fosse reeleito, Lula adotasse os planos do Ministério da Economia, Paulo Guedes, a Petrobras continuaria feirão de liquidação de ativos como jargão de plano de desinvestimento ao seu destino. Seria uma privatização como se fez com a Eletrobras no jogo de porque para o aumento de capital a União pediu a mesa e deixou que os pingos dos investidores privados mudasse o controle inacreditável. A questão dos fertilizantes crucial para a produção agrícola do agronegócio do Cerrado foi a primeira mostra do erro e o Estado brasileiro abrir a mão de decidir em pontos estratégicos na segunda semana de fevereiro deste ano, antes de Putin ordenar a invasão do sul da Ucrânia em 28 de fevereiro, derrubando duplamente a intenção do presidente Bolsonaro de possa com o arbítrio de um armístico, como chegou a anunciar em suas redes sociais, e a venda do parque de fertilizantes que a Petrobras tinha desativando do governo Temer para a Rússia. Com Bolsonaro anunciou o contrato em Moscou. Então, ministra da Agricultura, Pecuária, Abastecimento, Tereza Cristina, dava entrevista no Brasil comemorando o efeito CQN. A venda ficou impossível após os principais países do Ocidente, liderados pelo OTAN, e bloquearam os fundos das empresas russas de petróleo derivados aos fertilizantes de Akron. Tem origem no gás natural. Restou Bolsonaro implorar a Putin para manter o fornecimento de fertilizantes indispensável à safra 2022-23. As fábricas de Mato Grosso, Três Lagoas, Paraná, Bahia estão fechadas. Por tudo isso, após os impactos da venda da refinaria Landulfo Alves
da segunda maior e mais antiga do país, que produziu 330 mil barris de derivados de petróleo na Bahia para o grupo Mubadala do Oriente Médio. A atual diretora já teria arquivado a venda das refinarias Alberto Pasqualini, em Rio Grande do Sul, Presidente Vargas, do Pará, e Gabriel Passos, Minas Gerais, bem como da refinaria do Nordeste, Abreu e Lima, sem interessados, micaram os problemas insanos de ficar só com 50% do refino nas refinarias de São Paulo, Paulina, Cubatão, São José dos Campos e na Reduc Rio de Janeiro. Todos agora têm plano de modernização do refino com a produção do diesel S10. Muitas coisas ainda podem mudar na nova gestão. A Petrobras, autossuficiente em óleo e gás, as compras de Bolívia são mais para incentivar o comércio de mão dupla com o país vizinho do que a necessidade real. Bacia de Santos, em área do litoral São Paulo, Rio de Janeiro, já produz quase 3 vezes que circula o gasbol. Cabe não só explorar melhor o gás brasileiro, impor a parte reinjetado nos poços dos gigantes campos do pré-sal, de onde sai 76% do petróleo do país. A falta de interessados na refinaria é a guerra mostraram a necessidade de autossuficiência em combustíveis, sobretudo diesel, GLP, ainda importado, de mudar os planos de venda. A Petrobras manteve a venda da refinaria da Amazônia, Isaac Sabá, unidade de xisto do Paraná, Abreu Lima, terá continuidade com a construção de novas unidades de refino para processar a produção do pré-sal, Comperj, que seria um polo petroquímico, como uma refinaria virou um polo de lubrificante e uso de gás natural, mas a nova administração pode intensificar a diversificação em refino, fertilizantes, fontes de energia. O senador Jean Paulo Prates, PT, Rio Grande do Norte, que integra a equipe de transição de Minas, Energia e Petróleo, ex-funcionário da Petrobras, Braspetro, que ajudou a elaborar a nova lei do petróleo no governo Fernando Henrique Cardoso, quando houve o fim de monopólio da estatal, em nome da União, ainda dono do monopólio sob forma de concessão em leilões, está cotado para presidir a Petrobras ou comandar o Ministério das Minas e Energia. Prates, um especialista em diversificação energética, ele liderou um projeto privado que propôs o aproveitamento de energia dos ventos nas costas do estado potiguar no começo deste século para minimizar a dupla direção dos ventos que ocorre no Oceano Atlântico entre a África e a costa nordestina. Rio Grande do Norte chegou a produzir mais energia eólica que as usinas hidroelétricas. Os chefes em Sobradinho, o aproveitamento só não é pleno porque falta interligação dos parques eólicos como as grandes linhas de transmissão. O mesmo ocorre nas grandes fazendas de energia solar. O governo quis manter o mercado para os custos em usinas termoelétricas movidas a gás. Jean Paulo Prates, um estudioso de experiência dos grandes praias do petróleo, acompanhou o presidente Lula na Copa 27 no Egito. Destaca-se sua visão estratégica para a necessidade de diversificação das fontes de energia da Petrobras e do Brasil. Antes que o petróleo do pré-sal perca importância, o Brasil não pode jogar fora outra vez a oportunidade de extrair mais riquezas, explorar novos filhões por sua mais importante empresa. Mais do que isso, a Petrobras tem que ser a líder das mudanças para energia limpa no país, para não ser vítima do próprio esvaziamento do pré-sal.
como esperada queda da demanda por energia da origem fóssil, já perdemos o tal bilhete premiado, alegando pelo então chefe da Casa Civil de Lula, Dilma Rousseff, para suspender os leilões do pré-sal em 2008. Ele quase muda o sistema de concessão, mudou quando as projeções indicavam que o barril de petróleo estaria entre 250 a 400 nos anos 2020. A crise financeira mundial em agosto de 2008, depois de barril bater sua casa de 154 de julho, alterou todo o cenário. Os planos das novas refinarias, que seriam bancadas como petróleo do pré-sal nas alturas, dólar baixo, viraram de ponta cabeça a manutenção dos preços baixos para os derivados ao longo de 2012. 2014, com parte da relação como fez Bolsonaro, este ano abaixam os impostos, acabou agravando os prejuízos da estatal. Os superfaturamentos de empreiteiras e fornecedores dos quais se extraíam propinas a políticos altos funcionários revelados na Lava Jato foram em plus, mas não eram a causa maior, como exaustivamente narrado na campanha. O modelo que assegura o preço mais baixo dos derivados no mercado interno como contrapartida à autossuficiência em petróleo, do contrário, não se torna em vantagem cooperativa para o Brasil. Pode ser mantido em outras bases pelo novo governo, até mesmo em níveis regionais, como ocorre com o etanol, de que valerá ao Brasil batalhar 70 anos complementados em 2023 para que a Petrobras e alcançar autossuficiência no petróleo como o pré-sal, se não tirar vantagens comparativas da conquista para a sua população. Seria estupidez tão grande quanto ser o celeiro do mundo até um mundo de famintos. Com projeção modesta para o petróleo, mesmo com a invenção da Ucrânia pela Rússia, os preços para entrega em fevereiro estão baixos de 79, tende a cair a menos de 70 em dezembro de 2027, quando vence o plano estratégico da Petrobras, tudo devido à transição energética. A margem da manobra pede planos mais eficientes e menos desperdícios. Desde a crise financeira mundial em 2008, a Petrobras fez uma guinada radical em seus planos. Em primeiro ser arquivado foi complexo petroquímico do Rio de Janeiro a Itaboraí, Rio de Janeiro, com a queda do barril teve de dar baixas bilionárias em ativos com o PERJ, refinaria Abreu Lima frente bem como equipamentos poço em terra, água, raças com altos custos de produção foram vendidos para que os investimentos se concentrassem nos campos altamente rentáveis do pré-sal, de grande produção, baixo custo de extração. Por que então não seguir a norma inteligente recente da Petrobras de vender ativos menos produtivos, reinvestir o rateio nos projetos do pré-sal ou das futuras áreas de diversificação energética? Esse parecer se a decisão mais estratégica fundamental para a Petrobras é para o próprio futuro do Brasil. Se o petróleo entrará em declínio como a fonte de energia nos próximos anos, que não faz sentido ao continuar vendendo os ativos da Petrobras na Bacia das Almas para aumentar lucros artificialmente, distribuí-los quase todos os acionistas, ocorrem estratégica e direcionar a Petrobras para energia limpa, continuando-se empresas fundamental ao país como o BNDES, maior investidor Wall Street, Warren Buffett. Mago tem por hábito escolher empresas que tenham perspectiva de distribuir bons dividendos, uma boa vaca leiteira dá leite o ano inteiro, desde bem alimentada, mas não eterna, envelhece a produção e cai. A genética pode ser transmitida de suas filhas. Numa empresa é preciso
modernizar sempre. Há um grupo de acionistas da Petrobras que a cultura se quer saber de bons dividendos para gastar a viagem a Miami, pouco se importa se a demanda mundial de combustível mudar e não houver como a vaca leiteira da Petrobras seguir ativa. Esse pessoal foi derrotado com Bolsonaro, que prevaleçam os planos modernizadores para a Petrobras. Cerimônia de diplomação de Lula e Alckmin. O Tribunal Superior Eleitoral TSE iniciou a cerimônia de diplomação do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin. O evento começou das 14h25 e está sendo realizado no plenário do TSE em Brasília. Há cerca de 400 convidados estão presentes, entre eles parlamentares, ministros de tribunais superiores, representantes de governo estrangeiro. O ex-presidente José Sarney, Dilma Rousseff também participam da cerimônia. Do lado de fora, o forte esquema de segurança foi montado para proteger a sede da corte. A cerimônia começou com a execução do hino nacional pela Banda dos Dragões da Independência da Batalha da Guarda Presidencial. Em seguida, o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, entregou os diplomas para Lula Alckmin. Após receber o documento das mãos de Moraes, o presidente eleito discursa. A arte de encerrar o evento, Alexandre de Moraes também pretende discursar. A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha dos eleitos nas eleições. A marca do fim do processo eleitoral com o diploma eleitoral em mãos. Os eleitos podem tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023. O TSE é responsável pela diplomação dos candidatos à presidência da República. Os deputados, senadores, governadores são diplomados pelos tribunais regionais eleitorais TRES até 19 de dezembro. Lula, nossa missão é fortalecer a democracia entre nós no Brasil e nossa relação multilaterais. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva defende hoje 12. Democracia reafirmou o compromisso de fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo. Lula discursou após ser diplomado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE, ministro Alexandre de Moraes, como candidato eleito, vice-presidente eleito Geraldo Alckmin, também recebeu o documento. Após receber o diploma, Lula fez um discurso mencionando em defesa de democracia e do sistema eleitoral. Segundo o presidente eleito, durante as eleições, a nação foi envenenada com mentiras produzidas nas redes sociais, semeando mentira e ódio. Quero dizer que muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito é a celebração da democracia. Poucas vezes na história recente desse país a democracia esteve tão ameaçada, poucas vezes na nossa história. A vontade de pular foi tão colocada à prova que teve que vencer tantos obstáculos para enfim ser ouvido, afirmou. O presidente eleito também garantiu o compromisso de fazer um país mais desenvolvido e justo durante os 4 anos de seu mandato. Reafirmou hoje que eu farei todos os esforços para, juntamente com o meu vice Geraldo Alckmin, cumprir os compromissos que assumi, não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo os mais necessitados. Disse, ao receber o diploma de eleito pela 3ª vez, Lula lembrou dos questionamentos que recebeu
ao longo da vida pública por não ter diploma universitário. Quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de despedir pela terceira vez o Brasil concluiu. A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha dos eleitos nas eleições. A marca do fim do processo eleitoral com diploma eleitoral em mãos, os eleitos podem tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023. O TSE é responsável pela diplomação dos candidatos à presidência da República. Os deputados, senadores, governadores são diplomados pelos tribunais regionais eleitorais TRES em até 19 de dezembro. Brasília, presidente Luiz Inácio Lula da Silva Receives confirmou a presidencial. Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin também recebeu o documento. Share WhatsApp, share Facebook, share no Twitter, no LinkedIn. Presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva defendeu hoje 12 a democracia, reafirmou o compromisso de fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo. Lula discursou após ser diplomado pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral TSE, ministro Alexandre de Moraes, como candidato eleito. Vice-presidente eleito Geraldo Alckmin também recebeu o documento. Após receber o diploma, Lula fez um discurso emocionado em defesa de democracia e do sistema eleitoral. Segundo o presidente eleito, durante a eleição, a nação foi envenenada com mentiras produzidas nas redes sociais, semeando mentira e ódio. Veja a íntegra da cerimônia. Quero dizer que é muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito. Esta é a celebração da democracia. Poucas vezes na história recente deste país a democracia esteve tão ameaçada. Poucas vezes na nossa história a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer tantos obstáculos para enfim ser ouvido, afirmou. O presidente eleito também garantiu o compromisso de fazer um país mais desenvolvido e justo durante os 4 anos de seu mandato. Reafirmo hoje que farei todos os esforços para, juntamente com meu vice Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso de assumir não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo os mais necessitados, disse. Ao receber o diploma de eleito pela terceira vez, Lula lembrou dos questionamentos que recebeu ao longo da vida pública por não ter diploma universitário. Quero agradecer o povo brasileiro que, pela honra de presidir pela terceira vez o Brasil, concluiu. A diplomação é uma cerimônia organizada pela Justiça Eleitoral para formalizar a escolha dos eleitos nas eleições. Marca do fim do processo eleitoral com diploma eleitoral em mãos, os eleitos podem tomar posse no dia 1º de janeiro de 2023. O TSE é responsável pela diplomação dos candidatos à presidência da República. Os deputados, senadores, governadores são diplomados pelos tribunais regionais eleitorais TRES até 19 de dezembro. Lê íntegra. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez o Brasil. Na minha primeira diplomação em 2012, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionando por não ter diploma universitário, diploma de presidente da República. Reafirmou hoje que eu farei todos os esforços para, juntamente com meu vice Geraldo Alckmin, cumprir o compromisso que assumi, não apenas durante a campanha, mas ao longo de toda uma vida, fazer do Brasil um país mais desenvolvido e mais justo, com garantia de dignidade e qualidade de vida para todos os brasileiros, sobretudo os mais necessitados. Quero dizer muito mais que a cerimônia de diplomação de um presidente eleito é a celebração da democracia.
Poucas vezes na história recente deste país a democracia esteve tão ameaçada. Poucas vezes na nossa história a vontade popular foi tão colocada à prova e teve que vencer tantos obstáculos para enfim ser ouvida. A democracia não nasce por geração espontânea. Ela precisa ser semeada, cultivada e cuidada com muito carinho por cada um e cada dia para que colheita seja generosa para todos. Mas além de semeada, cultivada e cuidada com muito carinho, a democracia precisa ser todos os dias defendida daqueles que tentam a qualquer custo sujeitá-la a seus interesses financeiros, ambições de poder. Felizmente, não faltou que defendesse neste momento tão grave da nossa história. Além da sabedoria do povo brasileiro que escolheu o amor em vez do ódio, a verdade em vez da mentira, a democracia em vez do arbítrio, quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, que enfrentaram toda sorte de ofensa e ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Cumprimento cada ministro e cada ministra do STF e do STF pela firmeza na defesa da democracia, da lisura do processo eleitoral neste tempo tão difícil. A história há de reconhecer sua coerência e fidelidade à Constituição. Essa não foi uma eleição entre candidatos de partidos políticos com programas distintos. Foi a disputa entre duas visões do mundo de governo. De um lado, o projeto de reconstrução do país com ampla participação popular, de outro lado, um projeto de destruição do país ancorado no poder econômico, numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista ao longo de nossa história. Não foram poucas as tentativas de sufocar a voz do povo. Os inimigos da democracia lançaram dúvidas sobre as urnas eletrônicas cuja confiabilidade é reconhecida em todo o mundo. Ameaçaram a instituição, criaram obstáculos de última hora para que eleitores fossem impedidos de chegar aos seus locais de votação. Tentaram comprar voto dos eleitores com falsas promessas e dinheiro farto desviado do orçamento público. Intimidaram os mais vulneráveis com ameaças de suspensão de benefícios e os trabalhadores com risco de demissão sumária, caso contraíssem os interesses de seus empregadores. Quando se esperava um debate político democrático, a nação foi envenenada com mentiras produzidas no submundo das redes sociais. Eles semearam a mentira e o ódio, e o país escolheu uma violência política que só se viu nas páginas mais tristes de nossa história. E, no entanto, a democracia venceu. O resultado dessas eleições não foi apenas a vitória de um candidato ou de um partido. Tive o privilégio de ser apoiado por uma frente de 12 partidos no primeiro turno, os quais se somaram mais 2 na segunda etapa. Uma verdadeira frente ampla contra o autoritarismo, que hoje, na transição de governo, se amplia para outras legendas e fortalece o protagonismo de trabalhadores, empresários, artistas, intelectuais, cientistas e liderança dos mais diversos combativos movimentos populares deste país. Tenho consciência de que essa frente se formou em torno de um firme compromisso à defesa da democracia, que é a origem da minha luta, é o destino do Brasil. Nesta semana em que o gabinete de transição vem escrutinando a realidade atual do país, tomamos conhecimentos de deliberado processo de desmonte das políticas públicas e dos instrumentos de desenvolvimento, levando o cabo por um governo de destruição nacional. Na soma de este legado perverso que recai principalmente sobre a população mais necessitada,
o ataque sistemático às instituições democráticas, mas as ameaças de democracias que enfrentam ainda haveremos de enfrentar não são característica exclusiva de nosso país. A democracia enfrenta um imenso desafio ao redor do planeta, talvez maior do que no período da Segunda Guerra Mundial. Na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos, os inimigos da democracia se organizam, se movimentam, usam e abusam dos mecanismos das manipulações e mentiras disponibilizadas por plataformas digitais que atuam de maneira gananciosa, absolutamente irresponsável. A máquina de ataques à democracia não tem pátria e nem fronteira. O combate, portanto, precisa ser da nossa trincheiras da governança global por meio de tecnologias avançadas de uma legislação internacional mais dura e eficiente. O que fique bem claro que jamais renunciaremos à defesa estringente da liberdade de expressão, mas defenderemos até o fim o livre acesso à informação de qualidade, sem mentiras e manipulações que levam ao ódio e à violência política. Nossa missão é fortalecer a democracia entre nós no Brasil, em nossas relações multilaterais. A importância do Brasil nesse cenário global é inegável. Foi por esta razão que os olhos do mundo se voltaram para o nosso processo eleitoral. Precisamos de instituições fortes, representativas, precisamos de harmonia entre os poderes como um eficiente sistema de pesos e contrapesos que inibam a aventura autoritária. Precisamos de coragem, necessário tirar uma lição desse período recente em nosso país e dos abusos cometidos nos processos eleitorais para nunca mais esquecermos, para que nunca mais aconteça. A democracia, por definição, o governo do povo por meio da eleição de seus representantes, mas precisamos ir além dos dicionários. O povo quer mais do que simplesmente eleger seus representantes. O povo quer participação ativa nas decisões de governo. É preciso entender que a democracia é muito mais do que o direito de se manifestar livremente contra a fome, desemprego e a falta de saúde. A educação, segurança, moradia, democracia e ter alimentação de qualidade, ter emprego, saúde, educação, segurança e moradia. Quanto maior a participação popular, maior o entendimento da necessidade de defender a democracia daqueles que se valem dela como atalho para chegar ao poder e instaurar o autoritarismo. A democracia só tem sentido, será defendida pelo povo na medida em que promover de fato a igualdade de direito e oportunidade para todos e todas, independente de classe social, cor, crença religiosa, orientação sexual, com o compromisso de construir um verdadeiro Estado democrático, garantir a normalidade institucional e lutar contra todas as formas de injustiça que recebo pela primeira vez este diploma, presidente eleito no Brasil, em nome da liberdade, da dignidade, da felicidade do povo brasileiro. A diplomação destaca o exercício da democracia, diz presidente do Senado. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, PSD, Minas Gerais, registrou nas redes sociais sua participação na tarde desta segunda 12, na diplomação do presidente da República eleito Lula e do vice-presidente Geraldo Alckmin. Pacheco disse que desfecho do processo eleitoral refletiu a solidez da democracia brasileira e de suas instituições. O ato marca o fim do processo eleitoral que refletiu a solidez da democracia brasileira e de suas instituições como legitimação dos vencedores. As eleições regulares e transparentes cumprem o seu papel de permitir aos eleitores as escolhas conscientes de seus candidatos, afirmou Pacheco. Ele também desejou que Lula e Alckmin comprometimento com o Estado democrático de direito no exercício do mandato.
Desejo aos diplomados comprometimento como Estado democrático de direito e que possamos tomar decisões que levam o Brasil a caminho do desenvolvimento econômico e social que tanto almejamos. A cerimônia foi realizada no plenário do Tribunal Superior Eleitoral TSE em Brasília. Há cerca de 400 convidados estavam presentes, entre eles parlamentares, ministros de tribunais superiores e representantes de governo estrangeiro. A diplomação ocorreu no início da tarde. Em sua fala, Lula defendeu a democracia e pediu um Brasil mais justo para todos. O presidente do TSE, Alexandre de Moraes, assinou o diploma que atesta ter sido Lula e Alckmin eleitos pelo voto popular. Mesmo solenidade deverá ser repetir para os eleitos para o governador, vice-governador nos 27 tribunais regionais eleitoral TRES do país. Todos os eleitos no pleito deste ano deverão ser diplomados em seus respectivos cargos até 19 de dezembro, conforme o prazo visto nas normas eleitorais. Segundo o Código Eleitoral, deve constar no diploma o nome do candidato, a sigla pela qual foi eleito o cargo ou suplência, outros dados a critério do juiz ou do tribunal, a expedição do documento de uma formalidade que condiciona a posse no cargo, ou seja, aqueles que não forem diplomados ficam impedidos de exercer seus postos. O Ministério da Economia diz que a declaração de que o Estado brasileiro está quebrado são infundadas. Francisco Carlos de Assis, Ministério da Economia, resolveu quebrar o silêncio para contra-atacar as declarações recentes, segundo os quais o Estado brasileiro estaria quebrado. Por meio de seu site oficial, Pasta publicou neste domingo 11 uma nota em que classifica tais declarações como infundadas e incompatíveis com a realidade. Diante da recente série de declarações infundadas sobre o atual cenário econômico, o Ministério da Economia fez os seguintes esclarecimentos. As declarações de que o Estado brasileiro está quebrado e não são compatíveis com a realidade, diz a nota. De acordo com a pasta divina e bruta do governo geral, deverá terminar o ano representando 74% do produto interno bruto, do PIB, e o país terá superávit primário de 23,4 bilhões. O primeiro desde 2003, as previsões não chegam a ser novas, já constavam do relatório da avaliação de receitas, despesas primárias do quinto bimestre de 2022, divulgado no fim de novembro. Será o primeiro governo que encerra o mandato com indevidamente em queda. Em 2018, a relação dívida do PIB chegou a 73,3%. Demais países emergentes desenvolvidos têm projeção de crescimento de dívida entre 10,6 pontos e 8,5 pontos percentuais, respectivamente, em comparação com as taxas observadas antes da pandemia, diz a nota em reforço às falas do Ministério Paulo Guedes desde antes da campanha eleitoral. Outra declaração do Ministério que a nota de hoje enfatiza versa sobre governos anteriores que, segundo a pasta, ampliaram a relação dívida-PIB em quase 20 pontos percentuais do PIB, sem enfrentar pandemias ou guerras com vista no leste europeu, sem que esses recursos se traduzissem em efetiva melhora na qualidade de vida da população. A nota segue afirmando que, graças às medidas de suporte aos entes subnacionais durante a pandemia e as ações de política econômica que
resultaram em uma rápida recuperação da atividade na pós-pandemia. Estados e municípios registraram segundo ano consecutivo superávit primário em 2022. Ainda na relação com os entes federados, as transferências por repartição da receita chegam a 4,8% do PIB em 2022, aproximadamente 480 bilhões, maior patamar da série histórica iniciada em 1997. Cabe destacar que também o resultado das empresas estatais que caminham para fechar 2022 na casa de 250 bilhões, depois de resultados de 180 bilhões em 2021, contra prejuízo de mais de 30 bilhões em 2015. A atual administração também marca outro fato inédito ao entregar o nível de despesas primárias em proporção do PIB em patamar inferior ao do início do governo, 18,7% do PIB em 2022 contra 19,5% em 2019, escrevem os técnicos do MEI. Estudo mostra panorama do mercado de aviações brasileira. Um levantamento divulgado pela Associação Latino-Americano do Caribe de Transporte Aéreo Alta mostra o retrato do mercado brasileiro de aviação conforme o relatório divulgado no dia 7 de dezembro. O Brasil apresenta um número baixo de viagens por pessoa em comparação a outros países, mas tem grande potencial de crescimento devido à dimensão territorial, à população do país. De acordo com o estudo e desafios, a tendência da aviação no Brasil, encomendada pela empresa IBS Software, o Brasil registrou 0,5 viagens per capita em 2019. O número é considerado baixo pelos pesquisadores que levaram em conta o número de viagens por pessoas nos Estados Unidos, 2,6, Espanha, 4,5, Chile, 1,2. Pesquisas também mostram que dos 5,5 mil municípios brasileiros, cerca de 130 são cobertos por rotas de aviação comercial, que a aviação representa 18% dos meios de transporte no país. Para atender os passageiros, o setor emprega 140 mil trabalhadores, dos quais 72% são homens, 28% são mulheres, 90% estão na faixa etária entre 25 e 64 anos, 50% têm ensino médio completo após pandemia. Pesquisas também concluiu que após a pandemia da Covid-19, os passageiros passaram a optar por viagens para locais com contato com a natureza, ao ar livre, evitando aglomeração em ambientes fechados. Dessa forma, o setor enxerga potencial de crescimento do turismo no país. Para visitar cada canto do país, as áreas são fundamentais, por enquanto o movimento não demonstra resultado significativo, mas é a questão de tempo, concluiu a pesquisa. As empresárias entrevistas também relataram os custos para operarem no Brasil. Segundo as companhias, 51% das despesas são em dólares, restante em reais. Além disso, o preço do querosene da aviação é 30% e 40% mais elevado em relação a outros países, como os Estados Unidos. Outro fator são os processos judiciais movidos contra as empresas. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, 53 milhões de passageiros de voos domésticos, 1,4 bilhões de voos internacionais passaram pelo aeroporto brasileiro de janeiro a agosto desde o ano. Gabinete de Transição diz que a Fundação Palmares não tem condições administrativas para atuar. Thaís Rodrigues, integrante do Gabinete de Transição de Cultura e Igualdade Racial do governo Lula, disseram que quadro da Fundação Cultural Palmares e da inviabilidade administrativa após realizar
vista técnica e reunião institucional na sede para o grupo A Promoção e Preservação da Cultura Negra do país está em condições alarmantes. Uma das coordenadoras do GT de Igualdade Racial Quilombola, doutora em Antropologia pela Universidade de Brasília, UNB, Giovânia Maria da Silva, esteve presente no local. A visita foi acompanhada pelo presidente substituto da entidade, Marco Antônio Evangelista, por Mariana Elvas, representante da Casa Civil, pelas coordenações técnicas do Palmares e por uma delegação de coordenação nacional das comunidades quilombolas, CONAQ. Os visitantes encontraram o acervo armazenado em locais inapropriados, sem nenhum tipo de tratamento ou proteção. Além disso, constataram a condição insalubre das instalações do prédio que entidades ocupam desde o início de 2021. A questão sanitária, como inflações, por exemplo, na infraestrutura, o grupo enxergou lacunas de instalação elétrica, internet, ventilação e mobiliário. De acordo com a equipe, os cortes nos orçamentos dos últimos 6 anos colocam Palmares como um dos menores orçamentos em toda a estrutura governamental. O montante para ações finalistas de entidades que chegam efetivamente à ponta foi de aproximadamente 2,5 milhões de 2012, englobando atividades realizadas pela unidade sede e pelas 5 unidades regionais da PLOA. Em 2023, o orçamento previsto nessa rúbrica é de apenas 1,4 milhões. Os valores correspondem a um terço que a instituição executa em uma emenda parlamentares impositiva, afirmou em nota. O Grupo Palmares afirmou que só não paralisou suas atividades porque conseguiu reduzir gasto com transferência da sede ao prédio atual, cedido pela empresa brasileira de comunicação, EBC. A partir de uma ação do Ministério Público, o atual presidente da EBC, General Luiz Carlos Pereira Gomes, foi responsável pela logística de mudanças da sede. Parlamentares e instituições partidárias entraram com ações na Procuradoria-Geral da República, no Ministério Público do Distrito Federal, Territórios, MPDFT, questionando a transferência da sede da fundação de todo o seu acervo, local onde estão as instalações da Palmares hoje, era uma espécie de almoxarifadas para a EBC, estaria sem uso administrativo desde 2016. A questão orçamentária também reverberou nos recursos humanos da instituição. O grupo declarou que a fundação possui apenas 61 servidores em todo o Brasil, sendo apenas 23 deles efetivos e 6 com tempo de aposentadoria completo. No primeiro Estatuto de Palmares, em 1992, estabeleceu-se o patamar mínimo de 162 servidores efetivos para assegurar o funcionamento básico da instituição. Os contratos de terceirizados foram ainda revistos, implicando na redução do serviço prestado, na corte significativo dos salários, na avaliação da comitiva e um contexto de precarização aguda no trabalho, com consequente adoecimento dos trabalhadores e redução da qualidade do serviço prestado, mostrou a nota. Para que a Fundação Palmares entre em colapso operacional, possa cumprir sua missão no apoio, fomento e preservação da cultura afro-brasileira, o grupo indica medidas urgentes como realização imediata de concursos públicos, revisão da dotação orçamentária e reforma da sede. Alma Preta Jornalismo entrou em contato com a Fundação Palmares para mais explicação, mas não obteve resposta até o fechamento do terço. Segundo Giovânia Silva, a função do governo de transição é apontar as dificuldades, positividades
e fazer relatórios para a próxima administração que entrará junto com a posse do governo Lula. Ele disse que a Palmares é um relato do governo Bolsonaro que presencialmente viu a necessidade da reestruturação diante do estrangulamento das atuações dos profissionais em área que eles não deveriam atuar. Em outra reportagem, Alma Preta, Jornalismo, mostra a visão do movimento negro atuante para o futuro da Fundação Palmares que as principais lideranças desejam para entidades na próxima gestão. Para Simone Nascimento, coordenadora nacional do Movimento Negro Unificado MNU, co-deputada estadual eleita PSOL, São Paulo, funcionamento adequado da CPI. De Palmares fundamental para que a população negra avance em seus direitos de forma transversal. Acredito que o combate ao racismo precisa estar em todos os ministérios, secretarias e espaços do governo federal. Um bom exemplo é papel fundamental que esses espaços podem ter no apoio à difusão da Lei de 1063903, que torna obrigatório o ensino da história da África afro-brasileiro nas escolas através de uma educação guiada pelo antirracismo, ou seja, são espaços que precisam funcionar de forma articulada com todo o governo, explica Simone. Fundação Cultural Palmares, FCP, é uma instituição criada em agosto de 1988 pelo governo federal como resultado da luta do movimento negro. O órgão tem a função de promover uma política cultural igualitária e inclusiva que os contribua para a valorização da história e das manifestações culturais e artísticas negras brasileiras com patrimônios nacionais.